Os irmãos podem sentar no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estávamos em Manaus, ainda na madrugada de hoje, e agora já estamos aqui para juntos desfrutarmos da poderosa palavra do Senhor. Amém. Também, meus amados irmãos, trago saudações de todo o corpo ministerial da Igreja Brasileira. Esteve conosco em Manaus, pastor Ribamar, nosso presidente nacional, representando assim a nossa igreja em todo o território nacional, nosso pastor presidente, vice-presidente, nosso pastor Geraldo Afonso. Tivemos a ausência do pastor José Mendes do Espírito Santo por causa de trabalho. Tivemos a presença do nosso primeiro secretário, pastor Simão Melo, que mora no Acre. E de Manaus tivemos os pastores Luiz Almeida e Paulo Costa. Só não esteve presente o pastor Geraldo Afonso. Também trago saudações da Igreja Internacional, Grupo Invasão Pentecostal. Foi muito prazeroso pregar para os irmãos na Invasão Pentecostal, que vai ser editada agora no próximo mês. E todos vocês receberão as informações para participar ao vivo deste maravilhoso trabalho. Cremos que Deus vai fazer maravilha. Será no país da Venezuela, e o Senhor tem feito grandes obras naquele lugar. Havia outros motivos para que eu não viesse aqui hoje à noite, mas preferi não deixar de vir, porque tenho dois compromissos que não posso deixar. Esse culto aqui, nos sábados, e a escola dominical que estou dando em Açu, não poderia deixar de estar nesses dois trabalhos. E nem que eu volte uma semana depois, mas esses dois trabalhos eu não posso perder. Então agradeço a sua presença, estar aqui, para que juntos possamos tirar o melhor da palavra. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, obrigado, estava precisando. Gênesis 6, verso 3. Duas encontraram? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos. Amém. Bom, meus amados irmãos, temos aqui uma declaração divina da parte de Deus. O meu espírito não contenderá com o espírito dos homens. Observamos isso e perguntamos: como é que pode um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, contender com o espírito do homem e este homem suportar? A Bíblia diz que Deus diz assim: não vou contender com o espírito do homem, e diz o porquê. Porque este é mortal. Esta é a razão porque Deus não ia ficar contendendo com o homem, porque não existe sentido de um ser superior conferir poderes a um ser inferior. Você que é pai de família, mãe de família, você que é patrão, você que exerce uma certa autoridade sobre aquilo que você faz, mesmo que você tenha, não quero desprezar, mesmo que você tenha uma banquinha de vender milho, se você é o dono, você é o dono.
E quem vier trabalhar com você, você tem de respeitar, tratar bem, mas você é o dono. Assim Deus não confere poderes a seres abaixo dele. Não se faz sentido que um professor em uma sala de aula esteja discutindo com o aluno. O professor estará ali para lecionar e ele tem de estar com o seu conteúdo preparado previamente. Ele tem de aplicar o conteúdo e requerer, mediante testes, provas, trabalhos em campo, em sala. E caso aquele aluno venha a contender, o professor deve, no primeiro momento, interromper e comunicar a instituição. Mas o professor não pode se confrontar com o aluno, porque o professor é o professor. Você não perca tempo conferindo autoridade àquilo que não tem autoridade. E o diabo, ele é muito expert nisso aí. Então Deus não podia ficar conferindo com a queda de braços com o homem. No capítulo 6 de Gênesis, já tinha passado algumas gerações e multidões. Nós estamos falando de um período em que a maldade humana foi ao máximo. Então Deus disse: meu espírito não vai contender, eu vou encerrar essa discussão, eu vou dar agora ao homem o que realmente ele precisa. E Deus sempre faz isso nesses dias. Desde o momento em que nascemos, nós somos privilegiados por Deus, e Deus nos dá o poder de tributo. A Bíblia nos ensina que devemos tributar a Deus por todas as coisas. Até mesmo quando as coisas não acontecem como nós queríamos que ela acontecesse, devemos tributar a Deus com ações de graças. Se você me pedir um exemplo, eu posso ser rápido em lhe dar. No dia em que Paulo e Silas foram presos na prisão e tinham apanhado aquela noite inteira, eles não estavam reclamando, mas estavam presos, amarrados. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles glorificavam e exaltavam o nome do Senhor, ao ponto que houve um terremoto e as bases do presídio foram abaladas e as portas foram abertas. A Bíblia nos manda dar graças a Deus por tudo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, tributar significa pagar. Pense nas serpentes, nas cobras. Eu conheço alguns animais. Eu gosto de zoológicos e gosto de museus. São duas coisas que eu gosto muito quando chego numa cidade grande ou pequena. Eu quero conhecer o museu, se tiver algum zoológico ou repartição que tenha algum tipo de animal. Pois bem, eu também assisto muito vídeo de animais, observando as suas ações. Eu nunca vi uma cobra se divertindo. Um leão brinca, um macaco pula e brinca e apita, pássaros cantam, sapos também cantam na lagoa, mas a cobra não. Ela não tem divertimento, ela está sempre parada, ou quando anda vai para um lugar se esconder, ficar espreita. Observe que ela não tem nenhum movimento de tributo a Deus. A Bíblia mostra as cobras se dando a convivência no período do milênio, quando diz que elas vão andar nas ruas. Porém, fora disso, nós não temos filhotes de cobras brincando. Lá na casa de meu pai tem muitos borregos, e é interessante como eles brincam em grupos. Às vezes eu chego no curral e fico observando, eles pulam juntos um com o outro. Eu posso olhar para todos os animais e ver eles, até insetos, grilos, mas
cobras não. E nós devemos tributar a Deus. A Bíblia manda-nos cantar. A Bíblia manda-nos bater palmas com nossas mãos, levantar as mãos em orações, abrir nossos lábios. E a Bíblia diz sacrifício de louvores. Quando você não tem o que colocar na panela da sua casa, quando você não tiver nada no armário, quando você só tiver uma roupa, quando os R$600 do presidente não chegar na sua conta, você deve glorificar a Deus. Você deve glorificar a Deus por tudo. E nós encontramos que Jó diz que todo mal que aconteceu na sua vida, em momento algum, Jó diz assim: o diabo fez isso em minha vida. Em momento algum. Mas ele diz: o Senhor fez isso. Nós podemos observar que Deus é dono e absoluto criador de todas as coisas. Às vezes você tem um filho, você está sempre falando para o seu filho não fazer aquilo, não escolher aquilo, mas seu filho fica teimando com você. Aquilo não é bom. Vai chegar uma hora que você vai encerrar o assunto e depois as consequências poderão ser irreversíveis. Os seres humanos não são forçados a crer em Deus. Não são forçados a crer em Deus. Não existe isso. Mas eles precisam se arrepender. O arrependimento traz um refrigério na alma. Quando eu estou dizendo que eu não posso tributar nada a quem é inferior a mim, eu estou dizendo que eu tenho de tributar aquele que é meu superior. Então tudo o que eu tenha cometido, ou que eu venha a cometer, eu tenho de prestar contas a Deus. Em nenhum momento a Bíblia mostra o homem prestando contas a Satanás. Sempre a Bíblia mostra o homem prestando contas a Deus. A Bíblia diz: porque cada um de vós comparecerá diante de Cristo para dar conta de si mesmo, e não diante de Satanás para dar conta das outras pessoas. Nós não vamos dar conta dos nossos pais, nem dos nossos parentes, nem dos irmãos da igreja, mas de nós mesmos, daquilo que temos feito e daquilo que não fizemos e daquilo que devíamos ter feito. Então a palavra de Deus mostra que Deus tem esse relacionamento com o homem, e isso se encerra com o período da morte. Deus prepara todas as oportunidades para que nós venhamos adorá-lo. Deus prepara todas as oportunidades para que nós venhamos adorá-lo. Quer ver um exemplo? 2 caminhões desse têm um valor alto para estarem aí nos dando proteção. Quer ver outro exemplo? A prefeita liberou, através do seu dispositivo, dos seus secretários. O irmão Lucas foi lá e conseguiu. Isso não foi fácil. De uma forma ou outra, você está aqui porque Deus abriu esse espaço para que nós estivéssemos aqui. Um pastor me perguntou: você está fazendo culto? Eu disse: estou. Ele disse: mas eu não estou fazendo culto, eu só faço culto para 50 pessoas. Eu fiquei calado. Isso não me importa. Eu quero saber que eu quero fazer cultos para 1, para 2, para 3, para 10, para 100, para 200, para 300, para 1000, para 2000, para 3000, para 4000. Eu quero fazer cultos porque este é o nosso dever. Cultuemos ao Senhor nosso Deus. Eu tenho feito oração ao Senhor para que nenhum dos membros dessa igreja e para que nenhum daqueles que estão firmando a sua fé na palavra que pregamos venha a ser colhido pela Covid-19. Muitos irmãos têm até sido tocados pela enfermidade, mas para a glória de Deus, nosso povo até agora, não quero desprezar ninguém,
Mas até agora o povo tem passado pelo fogo, o povo tem passado pela água, o povo tem passado por tempestade, mas o povo está em pé para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor chamou Moisés e disse: você deve fazer o seguinte: mate um cordeiro, com o sangue do cordeiro passe nos umbrais da porta, diga ao povo que fique dentro de casa, vocês devem comer o cordeiro assado, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e todo aquele que estiver dentro da casa, comendo da carne do cordeiro, e o sangue estiver nos umbrais da porta, o anjo da morte não vai entrar. E a Bíblia Sagrada relata que na casa que o anjo da morte passou e viu o sinal do sangue nos umbrais da porta, ele não podia entrar, porque ele sabia que aquela casa, aquela família estava protegida pelo sangue do cordeiro. Então eu gostaria, irmãos amados, cada um de vocês, eu não tenho visto simplesmente como uma criança, eu não tenho visto simplesmente como um adolescente, eu não tenho visto simplesmente como um homem ou uma mulher, eu não tenho visto simplesmente como um pregador ou não. Eu tenho visto que cada um dos irmãos são um vaso que Deus quer usar para que vocês possam contagiar mais alguém e trazer mais alguém para que este vaso seja cheio da glória de Deus. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu posso observar que as pessoas que estão na terra hoje, existe uma responsabilidade para com elas. Se elas não ouvirem o Evangelho e morrerem sem se arrepender dos seus pecados, sem ser batizado nas águas em nome de Jesus, e sem receber o Espírito Santo como sinal evidencial de falar em outras línguas, as Escrituras dizem que quem não tiver essas qualificações, segundo as Escrituras, não terão cumprido o plano da salvação. Então, cada vez que morre uma pessoa, eu pergunto se ela teve acesso ou não ao plano da salvação. Isso é uma pergunta que eu faço a mim. Talvez as pessoas não compreendam porque que eu cheguei agora de Manaus e poderia ter pedido a algum dos irmãos, dê uma justificativa aos irmãos que eu não vou lá. Mas eu venho aqui porque, como Paulo, isso me é imposto. Cada vez que eu faço um culto, cada vez que eu envio um grupo de jovens, ou de senhoras, ou de senhores, ou um grupo de irmãos a uma casa, cada vez que alguma casa é aberta, cada vez que alguém chega numa casa, aquilo ali é uma missão que a igreja está fazendo para cumprir o Evangelho do Ídolo do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é simplesmente um ato perdido no tempo. O que é um ato perdido no tempo? É alguma coisa que todo mundo falou muito, é alguma coisa que todo mundo valorizou, mas com o tempo se perdeu o valor. O mestre Jesus Cristo, quando veio aqui, tinha apenas 30 anos quando começou a pregar. E eu imagino um jovem com 30 anos pregando. Eu imagino um rapaz com 30 anos ministrando. O seu ministério foi curto, mais ou menos 3 anos e 6 meses. O espaço que ele andou também foi curto. Ele dedicou-se àquele tipo de trabalho ali em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia, mas ele sabia que tinha muito mais a ser feito. O Evangelho de Jesus Cristo é um poder soberano e ele não vai contender. Jesus não vai contender com a enfermidade. Se você está enfermo e se verdadeiramente você crê no poder da palavra de Deus, se essa enfermidade é alguma bactéria, maior é Deus do que a bactéria. Se esta enfermidade é contagiosa, se essa enfermidade é infecto-contagiosa, se essa enfermidade é na sua pele, se ele é na sua carne, se ele é no seu sangue, se ele é nos seus nervos, se ele é na junta, se ele é na medula, grandioso é Deus que tem poder para tocar no seu corpo e você ficar absolutamente curado.
Se essa enfermidade vem do seu espírito, se por alguma razão você foi afetado pelo espírito maligno, e esse espírito está se manifestando com a enfermidade, e você sente o seu corpo doer, e você sente febre, e você sente coisas que deixam você desconfortável, e você não pode dormir, e você não pode ficar sossegado, esse poder espiritual vai chegar para essa enfermidade e vai dizer: espírito maligno, deixa esse corpo. Se esse espírito está atingindo a sua alma e você não consegue realmente desenvolver um sentimento saudável, se você não consegue ter paz interior, se você não consegue ter expectativa, se você vive simplesmente no mundo da ansiedade e você vive fechado ou fechada para o mundo da ansiedade, Jesus Cristo vai vencer esse sentimento de ansiedade e transformar isso em expectativa. Eu quero que você observe que Deus não vai ficar contendendo com essa enfermidade. Deus quer falar com você e Deus quer que você tenha poder para vencer essa enfermidade, para vencer esse espírito maligno, para vencer essa situação. Olhe, nada está tão bom que ainda não possa melhorar, e nada está tão ruim que ainda não possa piorar. Você não perdeu tudo ainda, você ainda tem o que perder. E você não ganhou tudo ainda, você tem muito mais a ganhar. Eu não sei se você está me entendendo. Você pode dizer: eu já perdi meu pai, eu já perdi minha mãe, mas você tem a sua vida. E você pode conferir nenhum valor à sua vida, mas Jesus Cristo confere valor à sua vida. Ele não vai ficar contendendo com você, Ele quer encher você do Espírito Santo, para que você possa sentir esse poder, essa essência, essa latência do poder do Espírito Santo. Quando Deus foi falar com Moisés, Deus disse a Moisés: você vai tirar o povo de Israel das garras do faraó. Sim. E Moisés ficou ouvindo aquela conversa. E Moisés disse: Senhor, mas eu não tenho expressões para falar com o faraó. Então Deus disse: Arão, teu irmão, vai falar por você. Você vai falar, Arão, e Arão será teu intérprete aos ouvidos de faraó. Mas Moisés precisava de sinais, e Deus deu a Moisés 3 sinais. Deus mandou que ele pegasse a água do rio, e quando ele pegou a água se tornou sangue. Deus mandou que Moisés jogasse o cajado em terra, e ele jogou, ela se tornou uma serpente. Deus disse: agora volte e pegue o cajado, e pegue a cobra. E ele pegou pela cauda e ela tornou-se no cajado. Deus mandou que ele pegasse sua mão e colocasse no peito e voltasse, ela ficou leprosa. E volte agora a mão outra vez no peito. Quando ele voltou, que tirou a mão, estava limpa. E agora eles foram a Faraó. Eles foram até Faraó. E quem disse que Faraó queria libertar o povo de Israel? Faraó disse não. Faraó se achava um Deus. E por isso ele disse: eu não vou deixar que o povo de Israel saia para adorar Deus nenhum, porque eu sou Deus. Faraó se achava um Deus, e ele tinha até motivos para isso, e ele tinha vários deuses. O Nilo, por exemplo, era um Deus. As rãs, por exemplo, era outro Deus. Os piolhos, por exemplo, era outro Deus. O sol, por exemplo, era outro Deus. Ele tinha vários deuses, mas Moisés chegou lá falando de um Deus que não tinha imagem, falando de um Deus que não tinha templo, falando que um Deus queria que o povo dele o adorasse no deserto. E Faraó disse: quem é esse Deus? E Faraó segurou e ainda aumentou a carga e fez pesada a vida do povo hebreu. Mas Deus não foi contender com Faraó. Simplesmente Deus mandava Moisés ir até Faraó e dizia: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. Faraó dizia: não. Então vamos com a primeira praga.
E assim foi a segunda praga, assim foi a terceira praga. Quando chegou na quarta praga, agora só caía no povo do Egito. Eu não tenho nada contra a nação egípcia. Quantas vezes você não vem lutando contra uma enfermidade? Quantas vezes você não vem lutando contra um vício? Quantas vezes você não vem lutando contra um espírito maligno? Quantas tentativas você tem feito para acertar e conseguir alcançar um objetivo? E muitas das vezes, pela quantidade das tentativas, pela ansiedade, você acha que aquilo não vai acontecer. E em vez de você buscar a Deus em oração e em louvor, você passa a deixar com que aquilo lhe vença. Olhe as Escrituras e observe que a Bíblia não quer mostrar que Deus é poderoso. Não quer mostrar. Não vai mostrar. Ela quer mostrar que você tem poder. Em todas as páginas da Bíblia, Deus vem mostrando, dizendo: eu quero dar poder ao homem. Eu quero dar poder ao homem sobre os espíritos malignos. Eu quero dar poder ao homem sobre as enfermidades. Eu quero dar poder ao homem sobre os acordos. Eu quero mostrar ao homem que o homem pode. Tanto é que Paulo chega a dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O profeta Isaías diz: operando Deus, quem impedirá? O homem acha que ele não pode falar em línguas. O homem acha que ele não pode receber o perdão de Deus. O homem acha que ele não pode expulsar os demônios. O homem acha que ele não pode conseguir uma casa para ele morar. O homem acha que ele não pode alcançar um objetivo. O homem se inferioriza e o homem se distancia e o homem fica totalmente desprevenido e desabastecido, quando Deus quer encher o homem do seu espírito, ao passo que o homem transporte. Eu posso ler a Bíblia e mostrar a Deus dizendo: vocês vão colher de onde vocês não plantaram, vocês vão morar em casa que vocês não construíram, o ímpio trabalhará para dar para vocês. Podemos observar que de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre está querendo que o homem descubra que esse homem tem poder. Amém? Eu não digo com orgulho, mas você não vai encontrar uma pessoa que tem fé mendigando o amor de ninguém. Não existe isso. Uma pessoa que tem fé, você não vai encontrar ela dizendo: ei, na hora do namoro, que quer fazer uma aproximação, meu bem, me queira. Não lhe quero. Meu bem, me queira. Não. Você tem fé, irmão? Não vai chorar por ninguém não, irmão. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Seja fiel a Deus, e a sua esposa vem por encomenda divina. Viu, irmão? Você também, você é solteira, você quer casar, o seu esposo vem por encomenda divina. Não precisa ficar procurando na internet, nem no grupo de bate-papo. Levante as suas mãos e clame a Deus. Sim, senhor. Não fique aí, irmão, que já se viu. Se os bares dependessem dos homens que adoram a Deus, eles não lhe abriam, porque ninguém ia tomar uma cerveja para esquecer dela. Assim, pastor que teme a Deus não tem medo de crente sair da igreja que ele pastoreia. Não, se você cair, a porta está aberta. Não. Mas pastor que não sabe o que está fazendo, será que aquele irmão vai ficar chateado comigo? Eu tenho que fazer uma cadeira de veludo para ele se sentar e ficar abanando ele todo o tempo, porque o pastor não tem segurança. Os discípulos chegaram para Jesus. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, a multidão está indo embora. Ele disse: você também não quer ir? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Irmãos, comerciante que teme a Deus não está preocupado se ao seu lado vai se colocar um comércio, não. O comércio daquele crente vem do Senhor, os seus clientes vêm de Deus, porque Deus tem com abundância para dar. Quem vai fazer concurso público e tem fé em Deus, não tem medo da concorrência, porque Deus pega em sua mão e faz acontecer. A mensagem desta noite é que você não contenda, nem confira autoridade. O diabo sempre vai dizer que você é dele. O diabo sempre vai dizer que vai vencer você. O diabo sempre vai dizer que vai lhe matar. O diabo sempre vai dizer que fechou suas portas. Mas Satanás não tem poder para fechar suas portas, pois a Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse, porque Jesus Cristo disse: eu sou Jesus, aquele que fui morto, mas agora eu estou vivo e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E a quem quiser dou de graça da água da vida. A quem quiser. O homem nasceu para morar no céu, e não importa onde ele estiver, Jesus Cristo vai alcançar, se ele quiser. Basta querer. Glória a Deus. Eu posso ler as páginas do livro do Novo Testamento e sempre encontrar uma expressão de Jesus: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Bartimeu estava cego. Jesus Cristo sabia que ele estava cego, mas ele precisava dizer: eu quero enxergar. Glória a Deus. Quando você está em oração e você levanta a sua mão e você diz assim: Senhor Jesus, me liberta desse espírito maligno que vem me perseguindo, me liberta, Senhor amado, dessa obra maligna. E os espíritos malignos estão ouvindo você orar, e de repente legiões de anjos descem, amarra o valente e você fica liberto. Aqueles espíritos sabem que a sua oração tem poder. Aleluia! Satanás tem medo do crente de joelho. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistirei ao diabo, ele fugirá de vós. Eu vejo pessoas dizendo: Satanás prendeu, Satanás segurou, Satanás amarrou. Satanás não amarrou nada, Satanás não segurou nada, Satanás não tem poder para nada. Ele tem o poder que você confere a ele. Você tem de mostrar para Satanás que você tem fé. Jonas teve fé, e do ventre do peixe, do seio do inferno, ele clamou ao Senhor. Sansão teve fé, e cego matou mais filisteu do que durante toda a sua vida. Raabe, a meretriz, teve fé e salvou a sua família. Maria Madalena estava possessa por 7 príncipes, e Jesus Cristo a libertou dos espíritos malignos. A mulher no poço de Jacó estava distante e apartada de Deus, mas ela disse: dai-me depressa dessa água, para que eu nunca mais venha aqui buscar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo lá para as vidas da raia. Aleluia! Aplaudir ao Senhor com as mãos. Bendizei a Ele, porque Ele é digno de louvores. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, devemos honrar os homens de Deus, devemos honrar as mulheres de Deus, devemos querer estar perto das mulheres de Deus. O poder de Deus é soberano, mas nós gostamos de ver o poder de Deus. Há meses atrás, os irmãos estavam com dificuldade de receber o Espírito Santo, mas nós fizemos uma campanha e o pastor começou a pregar, e de repente um recebeu. Eu não estava aqui, o outro recebeu, e o outro recebeu. Daqui a pouco 36 pessoas receberam. Glória a Deus. Testemunhe do que o Senhor tem feito em sua vida. Isso é uma influência. Glória a Deus.
Fique de pé aqui as pessoas que já foram libertas do poder das trevas. Aquelas que foram libertas do poder das trevas. Olha quantas pessoas estão levantando em nosso meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poder das trevas. Pode sentar, irmãos, obrigado. Quantas pessoas tinham dificuldade de ser crente e achavam que você nunca ia conseguir, até porque você não tinha vontade de ser crente. Fique em pé. Olhe quantas pessoas não tinham vontade de ser crente, mas agora estão na fé, pelo poder de Deus. E aquilo que ele trazia prazer já não traz mais. Aleluia! Olha aqui quantas pessoas estão de pé, irmãos. Isso aqui é para a glória de Deus. Jesus Cristo merece uma salva de palmas para isso. Ele convence o vil pecador. Poder sentar por um instante. Não fique por trás da capa. Aleluia! O evangelho é tão simples. O evangelho é tão prático. O evangelho está tão perto. Hoje em dia eu não tenho nada a ver com o que ninguém diga, eu não tenho nada a ver com o que ninguém faz. Eu quero fazer o que é certo, eu quero pregar a verdade. Um homem me pediu para que eu falasse sobre a teoria calvinista, a predestinação de Kardec. Eu disse: olhe, eu posso respeitar a sua pessoa, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar na predestinação que a Bíblia fala, que o homem nasceu para ir morar no céu, que o homem foi eleito por Deus acima das suas tribulações. Glória a Deus. Alabaxere cantaralahaias. Golias era um gigante, um homem alto, um gigante de verdade. Ele era um habilidoso campeão, invicto campeão. E por 40 dias ele humilhou o povo de Israel. E o povo de Israel conferindo-lhe poder. Saul, rei de Israel, com medo de Golias. E Golias dizia: dai-me um homem que lute comigo. Se eu vencer, vocês hebreus serão nossos servos. Mas se eu for vencido, nós os filisteus seremos seus servos. Durante 40 dias Golias fez estremecer a Israel, porque todo mundo olhava para o capacete de Golias, para a espada de Golias, para o tamanho de Golias, para a história de Golias. Até que uma criança subiu lá e diz: quem é esse incircunciso? Classificou logo ele como separado de Deus, para fazer tal afronta ao exército do Deus vivo. Quem é ele? Eu não sei quem ele é, eu não sei qual o poder que ele tem, mas eu sei quem é o meu Deus. Aleluia! Por um instante só eu quero dizer para você que Deus te fez nascer. Por um instante só eu quero dizer mais para você que Deus me trouxe aqui a este lugar. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo aqui hoje à noite. Ele atraiu você aqui. Ele lhe trouxe aqui. Aleluia. Uma coisa nós sabemos, que quando eu olho para você eu me vejo.
Quando você olha para mim, você se vê. E eu me questiono porque eu não sou às vezes como você. E você pode se questionar porque você não é como eu sou. Eu estou dando um exemplo no figurado. Quantas das vezes queremos ser aquelas pessoas que têm certas habilidades e nos afrontamos quando vemos a adversidade, porque não sabemos como romper a adversidade. Agora, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que não há outro como Ele é. E Deus não vai contender conosco. Deus vai conferir a nossa fé. E quando Davi olhou para Golias, ele disse: quem é esse Golias? Quem é esse gigante? Eu vou vencê-lo. E ele chegou para Saul e disse: eu vou vencê-lo. Foram 40 dias, irmãos, até o dia em que uma criança descobriu que poderia vencer Golias. Eu quero finalizar com um exemplo que eu contei há muito tempo atrás. E um dia eu cheguei ali, indo para o terreno, e encontrei um homem que me fez lembrar sobre o exemplo que eu contei. Não tenho bem certeza, mas o irmão da igreja me contou o exemplo da quenga de coco, que um pastor estava passando por uma grande luta, e o seu filho, sabendo e sentindo aquilo, foi orar pelo seu pai. E quando o seu pai passou, em certo momento, ele tinha colocado 2 quengas de coco. Dizia: quenga de coco, pela minha fé e em nome do Senhor Jesus Cristo, sai daqui para ali. E ele ficou ordenando. E o pai daquela criança, ao passar por aquele lugar, aquele local, e ver aquilo, nasceu-lhe fé em seu coração. E ele se lembrou que Jesus Cristo disse: se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: saia daqui e vá para ali, e assim será. Alguns de vocês lembram quando sumiu um rapaz aqui da igreja, não da igreja, mas de frente, e me colocaram uma culpa terrível, e eu comecei a orar. E um dia eu descobri que aquele moço estava em Santa Catarina. E eu peguei o avião e fui até Santa Catarina para buscá-lo. Foi grande aquela aflição. Eu estou sendo bem resumido. E por 4 vezes eu fui na delegacia em Florianópolis. E na 4ª vez um policial disse: pastor, esse é seu problema. Quem resolve é Deus. Um policial que não é cristão pregou para mim uma mensagem que eu já sabia. Eu tinha orado com o pastor João Green pela manhã, e o pastor João Green tentou me convencer que Jesus ia fazer aquilo. E eu disse: pastor, eu sei que Jesus pode fazer, mas isso não chegou no meu coração. As perturbações estavam muito na minha mente, mas aquele policial chegou para mim e me despertou e disse: pastor, já é a 4ª vez que você vem aqui, e saiba que esse seu problema é para Deus resolver. Eu fui para a igreja de São José e orei de 5 horas da tarde até as outras 5 horas da tarde do outro dia. E quando eu saí, um carro parou na porta e o irmão disse: pastor, vamos à procura. Eu não queria ir, mas eu estava tão debilitado que eu entrei dentro do carro. Estava dependendo somente de Deus. Eu tinha orado 24 horas.
Eu tinha jejuado 24 horas. E nós subimos o morro, e quando o irmão foi subir, eu quis dizer, não suba aí não, mas eu fiquei calado. Quando o irmão subiu o morro, que o irmão desceu, foi bem de frente o rapaz. E nós conseguimos pegá-lo. Porque Deus sabe onde está todas as coisas que estão escondidas. Você quer uma vitória? Vamos chegar de pé e cantar um corinho bem conhecido. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Você vai sair daqui hoje à noite com sua vitória na mão. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, vamos lá. Meu Deus dará, eu sei. Se eu confiar só em Jesus e só andar em sua luz, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. De manhã cedo eu me levanto pra orar. Cante. Pertinho dele está, E este alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo. Isso, cante. Me socorrer. E este alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo, que vem me socorrer. Com sua voz bem pertinho de mim, dizendo: pede o que quiseres, que eu estou aqui. Isso. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, sinto o poder de Deus. Com sua voz bem pertinho de mim, e eu estou aqui. E sem sentir eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, eu sinto o poder de Deus. Preste atenção. Ao levantar, eu me sinto reforçado, eu sinto mais forças